Olá, meus caros senhores e senhoritas. Olá a todos que estão de volta aqui com o instrutor Yannick Ligar, finalmente na aula onde você irá entender por que com o Bitcoin não será censurado, você não será punido ou poderá ser castrado financeiramente por nenhum estado, mesmo que esteja num lugar que seja totalmente policialesco. Hoje, então, iremos citar coisas que têm a ver com as correlações citadas sobre censura, sobre ditaduras, né? E como o Bitcoin ele pode se manter com você, mantendo o seu patrimônio protegido desses tipos de governos que são autoritários, são governos de confisco e são governos que tentam a todo momento violência grave contra seus cidadãos. Então iremos citar hoje questões sobre Bitcoin em cenários de extrema censura, como contornar proibições de acesso à internet ou acesso à internet controlada, como ficar imune com o Bitcoin a isso e comunicar-se através de restrições de sites. Também contar-lhes algumas redes de internet descentralizadas, coisas que existem e consistem em proteção de liberdade de expressão e até meios não bancários existentes para transações, qual, por exemplo, você pode até mesmo nunca mais precisar recorrer a meios como, por exemplo, pessoas que correm a necessidades financeiras, que procuram até mesmo agiotas, não é mesmo? Então, além disso, iremos comentar sobre transações de bitcoins por meio de comunicações variados e que não podem ser impedidos e identificados facilmente. Então, inicialmente, iremos para um cenário de imaginação de censura, né? Então, uma censura extrema onde, por exemplo, nós aqui do Brasil fôssemos dominados por um governo ditatorial que vigiasse nossas movimentações bancárias, criassem crimes para prender inocentes e não respeitasse a Constituição. Nossa, isso me parece tão familiar. Enfim, é um cenário onde esse tipo de ditadura ainda não tem escalonado totalmente. Então, temos que entender que temos ainda facilidade nesse cenário que eu vou citar aqui agora, de começo do vídeo, sobre a que ainda exista o acesso fácil à internet de certa forma, mas exista censura. Ou seja, aqui nós vamos entrar então nessa questão que a gente precisa falar sobre atos de precaução, porque você ainda tem acesso a algumas coisas, no caso da internet. Então seria um caso para manter de certa forma fácil nossos acessos a itens e plataformas de smartphone ou computador, qual vamos dizer assim, fazem parte do ecossistema da ponte da rede Bitcoin, né? Então a gente falaria, então, primeiramente, por exemplo, de backups, né? Por que backups? Backups seriam o quê? Seriam você criar arquivos de cópias de itens que você pode ter um dia não mais acesso para poder estar utilizando, o que tornaria muito mais dificultoso. Como, por exemplo, pessoas mais velhas que hoje devem ter nascido ali pela época dos anos 80, deve lembrar que quando você precisava utilizar equipamentos de informática, você não tinha internet para ter o acesso instantâneo a muitas coisas que você quer. Você precisava pegar emprestado um CD de um amigo para copiar um programa, você precisava de um HD, você precisava até mesmo, às vezes, lá na casa do amigo, gravar um CD teu, regravável com o arquivo do amigo e depois carregar ele, ou carregar arquivos de documentos em disquetes que eram frágeis. E qualquer coisa que sujasse, amassasse, sofresse uma descarga de eletromagnética, por exemplo, uma pessoa esqueceu o disquete na cozinha, perto do micro-ondas, ligava o micro-ondas, o disquete apagava. Então, a gente vai falar de backups. Então, como que, entendendo já que, por exemplo, nos smartphones nós precisamos ter, por exemplo, podemos usar eles como carteiras frias ou quentes, etc. Então, imaginemos que tem sites que vocês podem estar baixando essas versões desses aplicativos que podem ser usados para se manter na ponte da rede Bitcoin e fazer backups desses arquivos, guardando eles, por exemplo, dentro dos seus computadores, ou até mesmo copiando esses aplicativos e guardando dentro de cartões SD de memória, por exemplo, de telefones, no caso, cartões separados que tem ali dentro daqueles cartões todos os arquivos copiados necessários para que caso você precise recorrer a utilizar isso em algum momento, e você não tem acesso mais, por exemplo, cenários que censurem, por exemplo, o governo se torna Bitcoin legal e proíbe você de baixar todos os aplicativos relacionados a Bitcoin da Play Store, da Apple Store ou do Android, né? Então, por exemplo, se você tiver cópias de carteiras como Electron, cópias de programas de bloco de nota, por exemplo, como o TXTPad, que a gente falou na aula de Cold Wallet, e também outros aplicativos que garantem acesso à internet restrita, como por exemplo um aplicativo chamado Orbot, dá acesso à rede Tor, que é uma rede de VPN descentralizada, onde várias pessoas cooperam para que escondam, né, a identidade do seu computador, ou seja, a rede do país que censura não pode identificar de que país que você está, onde você está. Então você contorna censuras com esse tipo de VPN. A gente vai estar conversando também um pouco mais para frente sobre elas. Então, nós temos plataformas para realização de backups de aplicativos, por exemplo, sites como, por exemplo, APK Pure, que é um site que, acho que se eu não me engano, ele deve ter uma sede lá na região asiática ou na Arábia, se não me engano, mantém várias cópias de aplicativos ali. E também temos sites como F-Droid, que também possuem cópias de diversos milhares de aplicativos, igual tem na Play Store do Android ou da Apple Store, ou posso dizer para você que até mesmo muito mais aplicativos do que a própria Play Store ou Apple Store. Então, os principais que a gente precisa fazer backup é uma carteira que você utilize um aplicativo de texto, e ele vai ser importante porque vocês lembram que eu ensinei vocês na aula de Cold Wallet, que além do QR Code, que é o modo mais fácil de fazer transações offline com uma Cold Wallet, você pode utilizar as transações escritas, copiadas e coladas por bloco de notas. E eu ensinei dessa forma para vocês, porque justamente na aula de hoje vocês vão entender a importância de entender por que aquilo funciona, entendeu? Um aplicativo de rede Tor, como o Orbot, que pode ser baixado nessas plataformas aqui de aplicativos APK de Android, e etc. Ou outras carteiras que você usa, como por exemplo Phoenix,
que é uma carteira que utiliza uma camada da rede Bitcoin que paga menos taxas, etc. Então, só dando como exemplo, né? A gente vai conversar sobre isso também em outra aula, sobre mais camadas da rede Bitcoin, onde, por exemplo, em cenários de rede congestionada, você pode estar utilizando o Bitcoin, mas transferindo de formas diferentes. Não muito diferentes, basicamente só vai mudar ali o tipo de endereço que você vai usar. O contexto técnico a gente explica numa outra aula específica, né? Então, no caso de celulares, você faria backup dos aplicativos base, todos, podendo estar guardado dentro de um celular velho ou de preferência num cartão SD muito bem guardado, num local seguro, né? Então, no caso de computadores, né, você faria basicamente a mesma coisa. Só que no caso de computadores, né, você não precisaria de aplicativos para editor de texto, etc, porque nós teríamos nos computadores os próprios sistemas operacionais que já oferecem bastante recursos. Então, o que seria interessante manter de backup nos computadores, no mínimo, seria um programa de carteira, como também já disse, o programa de carteira Bitcoin da Electrum para computador também é bem funcional. Então, vamos dizer que você use o Windows. Mesmo que você use o Windows, ou use o Mac, ou use o Linux, por exemplo, como sistema operacional, obtenha todas as versões, por exemplo, da carteira que você utiliza. Baixe o programa que funcione no Windows, um programa do Linux e um programa que funcione no Mac, e grave como backup num HD, de preferência um HD externo que possa ser carregado com você, entendeu? Então, um HD, geralmente, externo, ele pode ser carregado para qualquer lugar, acessado de qualquer computador. Então, você mantém essas cópias aqui seguras com você. E para computador é muito mais simples fazer isso, né? Para quem sabe. Então, basicamente, você manteria cópia de todos os tipos de carteiras e baixaria também o programa da rede descentralizada de VPN Tor para ter salvo para poder estar utilizando também. Da mesma forma, mantém ali uma cópia do programa do Windows, mantém ali um script ou um arquivo que possa ser usado o Tor direto do HD, ou mesma coisa para a rede de computador, né? Para quem usa Mac. Um outro detalhe, para quem usa computador, seria interessante todo mundo aprendesse, estudasse como manter um nó de Bitcoin, um nó fiscalizador baixado no HD externo para estar utilizando. Porque você sendo mais uma pessoa que tem uma cópia da toda a blockchain da rede Bitcoin com você, você seria mais vamos dizer assim, mais um soldado para manter a cópia do Bitcoin viva. E quanto mais cópias existindo, sendo que já existem acho que mais de 40 mil cópias espalhadas pelo mundo, se existir uma cópia no mundo sobrevivente por algum motivo que venha destruir muitas coisas, a rede Bitcoin pode ser totalmente recopiada e recomeçar novamente. Então, é um detalhe que eu dou como para vocês manter uma cópia da blockchain ou rodando um nó fiscalizador, e ter ele copiado de backup também no HD externo, é uma forma enorme de manter a segurança, fazendo parte das pessoas que mantêm a cópia do sistema toda com vocês. Então, se vocês não for querer rodar um nó, vocês podem ter um HD externo barato, daqueles, por exemplo, de 500 GB de memória que custa entre R$ 150 a R$ 200, um SSD também, por exemplo, entendeu? E ter ali basicamente todas as versões de carteira que você utilize e arquivos de internet como VPN Tor. Ali basicamente você já fez bastante para manter o acesso aos softwares que você acessa como ponte à rede Bitcoin, todos salvos com você, mesmo que seja censurado no país. E no caso, né, de ter uma cópia do nó da rede Bitcoin copiada no seu HD, seria mais uma coisa opcional, né? Mas é uma coisa que a gente geralmente instrui a tentar aprender, porque isso daí que mantém a rede cada vez muito mais forte, né? Entendendo esse conceito do backup dos programas de software de computador ou aplicativo de smartphone para você manter o seu acesso à ponte da rede Bitcoin acessível, mesmo no cenário de censura em andamento, você também precisa entender o que é a questão da importância da VPN e o que ela faz para manter você seguro de restrições de acesso a sites, etc. Então a gente vai falar da rede Tor, que é a VPN grátis, né? Eu podia falar assim de VPN de empresa tal, empresa B, empresa C, empresa D. Porém, VPNs pagas, se são empresas que possuem CNPJ, elas têm empresas oficiais em algum país. Se algum país decidir fechar essa empresa, multar ela e forçar ela a fechar o serviço, você perde o acesso àquela VPN. Então, o Tor é uma VPN pública que ela é chamada mais como um projeto descentralizado. Então, basicamente, o que é a rede Tor? A VPN é uma sigla que é para Very Private Navigation, né? Vamos dizer assim, navegação privada, navegação internet ultra privada, vamos dizer assim, né? O que a VPN faz? Todo computador, ele tem uma placa de rede e ela precisa de um crachá. É como apresentar um crachá para o porteiro quando você vai entrar no condomínio, ou quando você vai entrar numa empresa, entendeu? Ou quando você precisa se identificar de alguma forma com um documento. Um computador na placa de rede possui uma impressão digital única de cada computador, que é um endereço, que é chamado de endereço IP. E esse endereço IP, ele está sempre relacionado à localidade onde você se encontra, através da rede, ou seja, eles conseguem identificar o país, o estado, a cidade e até mesmo os bairros próximos que você pode estar com esse computador. Assim como da mesma forma, telefones celulares podem ser identificados através dos sinais das torres que eles estão enviando e recebendo sinais. Quando você envia informação e recebe informação, a sua localidade, a sua identidade pode ser identificada por sistemas ou governos que queiram proibir você de fazer algo ou rastrear o que você está fazendo. Então a rede Tor é um sistema que utiliza diversos computadores para embaralhar os endereços dos computadores e enganar
as redes, enganar restrições e etc. e manter a privacidade das pessoas. Então, basicamente, você tem que imaginar a rede Tor como se ela fosse uma teia de aranha. Entenda que, imagine uma teia de aranha, onde existe uma ponta de entrada à esquerda e uma ponta de entrada à direita depois de passar por todo o circuito de teias. Então, imagine um cenário seguinte, imagine que você mora num país extremamente censurado, como, por exemplo, a China. Então, a pessoa que não consegue acessar o YouTube, que não pode acessar o Facebook, que não pode acessar redes sociais ocidentais porque o governo proíbe, basicamente essa pessoa utiliza Tor para poder acessar todos os tipos de coisas, inclusive transacionar Bitcoin, sendo que a China é um país que tentou proibir o Bitcoin e não conseguiu justamente por causa desses tipos de serviço como o Tor. Então imagine o seguinte, você quer esconder a sua identidade do seu computador, a identidade que você existe em algum país, algum lugar, e como que é obtido esse anonimato através da rede Tor dessa VPN? Quando você envia um comando do seu computador, em vez de você enviar o comando do seu computador direto para o servidor do país, vamos dizer assim, do provedor, vamos imaginar aqui, vamos dar um exemplo. Imagine que aqui no país você tem a internet contratada da empresa Vivo. Quando você clica Enter para buscar um endereço como facebook.com ou como youtube.com, você envia esse Enter, um comando lá para o servidor da Vivo, que vai ser o provedor que vai, daí da Vivo, ela acessa os sites e as redes de outros servidores de outros países, outros lugares, certo? Então, é centralizado isso. Entendeu? E aí você sabe, eles vão saber quem é você através do seu endereço de IP do seu computador. Como eu disse, o endereço de IP do computador é como se fosse uma impressão digital da pessoa. É o que identifica você na rede da internet. Então, em vez de você usar a internet sem nenhuma VPN, você então, sem VPN, você manda um comando direto para o provedor da Vivo e a Vivo sabe quem você é, para onde você está acessando, o que você está fazendo. Quando você usa uma VPN para ficar anônimo, o que a rede Tor faz? A rede Tor, em vez de mandar o seu comando direto para o provedor de internet como a Vivo, o que ele vai fazer? Ele vai mandar o seu comando, olha, eu quero acessar o YouTube. Você vai dar um Enter, o que vai acontecer? A sua solicitação para acessar o YouTube vai para vários computadores e vários computadores vão repetir o seu comando um para o outro. Isso vai fazer? Basicamente é como se fosse várias pessoas. Imagine que se você está numa sala tentando falar com alguém do outro lado da sala sozinho, você tendo duas pessoas na sala e uma pessoa no meio. Imagine que o provedor é a pessoa no meio e vai ouvir tua informação e vai repassar para a terceira pessoa lá. Ou seja, você é a primeira pessoa, passa a mensagem para a segunda que chega na terceira. Ou seja, todo mundo que estiver observando essa sala pela janela vai conseguir basicamente exatamente ver quem tá falando com quem e o que tá sendo falado, concorda? Porque vai estar tudo muito sem ruído e toda a informação extremamente transparente. Agora imagine uma sala cheia de gente, como era, por exemplo, os pregões de bolsa de valores nos anos 90, onde você via dezenas, centenas de pessoas falando ao mesmo tempo, entendeu? E todo mundo ali estava conseguindo se comunicar, mas ninguém sabia quem estava dizendo o que para quem. Então a rede Tor, basicamente, é como se fosse um embaralhamento de endereço da sua identidade. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo de você mandando uma mensagem para uma pessoa do meio da sala para uma terceira e todo mundo olhando pela janela, ouvindo e vendo o que você está fazendo, imagine que nessa sala que está cheia de gente, por exemplo, que seria a rede Tor, as pessoas vão mandar uma mensagem umas para as outras, repetindo umas para as outras, ao mesmo tempo até chegar na última pessoa da ponta. Acontecendo isso, a sua mensagem vai chegar lá. Mas vocês podem entender que isso faz a mensagem demorar um pouco mais para chegar, porque tem várias pessoas repetindo a mensagem até chegar no final. Então, essa é a proteção da rede Tor. É uma rede de teias que embaralham a sua identidade e a sua rede, né? Então, qual é a desvantagem dessa VPN? É que se a sua internet, por exemplo, tem 100 MB de velocidade, ao você ficar repetindo e mandando esse comando para diversos computadores até chegar num provedor aleatório de internet em algum país, e vai aí sim acessar o site que você quer, isso faz você perder bastante velocidade de conexão, mas não ao ponto de se tornar impossível de utilizar a rede, entende? Então o mais interessante desse sistema Tor é que se você entra nele com a sua identidade, por exemplo, do Brasil, ou vamos dizer da China, você vai solicitar então essa solicitação de rede, em vez de você mandar direto pro provedor, você manda para um computador por exemplo, na Colômbia. Esse computador da Colômbia manda a requisição para um computador na Jamaica. Um computador da Jamaica manda para o Brasil. O computador do Brasil manda para a Itália. O computador da Itália manda para a Argentina. E a última saída, por exemplo, pode ser num computador lá em Angola, que de Angola vai fazer a solicitação para o provedor de Angola, ou seja, o provedor de internet da Angola. O provedor vai enxergar o quê? Ele vai enxergar apenas, por exemplo, aquele embaralhamento de um monte de endereços, de um monte de impressão digital embaralhada. E não tem como dizer quem foi que realmente fez a requisição para o provedor. E não são 6, 7, 8, 10 computadores fazendo requisição, são centenas de milhares. Então, por isso que a desvantagem da rede Tor é a queda de velocidade. Então, vocês podem imaginar aí que pode variar aí de uma queda de velocidade de em torno de 70% a 80% da sua velocidade de internet. Porém, o ganho de privacidade, isso daí quebra totalmente os mecanismos que são de censura. Por exemplo, existem sistemas que bloqueiam acessos a sites, etc., chamados firewalls, que são basicamente barreiras que fazem o quê? Um provedor identificando que você tem um computador chinês, ele faz o quê? Opa, esse cara aqui tem o endereço da China. A China não pode acessar esse site. Então, se você usou esse sistema de VPN da Tor, você troca de país sem sair da tua casa.
Sem o mesmo computador estando no país que você tá, você finge que é de outro país fazendo todo esse embaralhamento de endereço. Então são centenas de milhares de embaralhamentos até chegar no provedor que você acessaria a rede, né, o site que você quer. Então isso impede basicamente de que governos ou espiões ou etc espionem quem realmente está fazendo o quê. Isso daí já é uma forma de você estar quebrando totalmente todos os as censuras de redes sociais, acessos a plataformas, etc. Então, de certa forma, não é tão complicado assim tá fazendo isso. E o interessante, eu posso ensinar isso para vocês, sabia? Ensinar para vocês como fazer uma simples instalação, por exemplo, para você estar usando o Tor no seu smartphone, para manter, por exemplo, o teu acesso a um meio de comunicação e um meio de mostrar para a rede, por exemplo, se você está usando o seu smartphone, quando você não tem uma VPN nem nada, tudo que você instala de aplicativo, etc, vai emitir um sinal para um servidor. Esse aplicativo, por exemplo, vamos dizer o WhatsApp. O WhatsApp tem um servidor conhecido em um país, como no Brasil. Se você não utiliza VPN, se bloquearem o WhatsApp no Brasil, você não vai conseguir utilizar ele aqui. Mas se você ligar, por exemplo, uma VPN nele, ele vai funcionar, porque o servidor do WhatsApp vai ser solicitado de outro país. Por exemplo, o Telegram, que é vamos dizer que é um Messenger mais privado e melhor para esse tipo de questão, né? Se você usa VPN Tor, por exemplo, se identificando como outro país, o provedor de internet que vai estar enviando o seu sinal de computador, vamos dizer que você está embaralhando o teu endereço de IP, mandando primeiro o seu sinal lá para Colômbia. Ou seja, o provedor nacional daqui do Brasil só vai enxergar que você está mandando uma mensagem para o computador da Colômbia, mas não vai saber exatamente o que é. Então ele vai permitir passar, entendeu? Ele não vai saber que você vai estar passando entre centenas de milhares de computadores até na saída do acesso ao WhatsApp ou Telegram, que é restrito no teu país, mas você vai estar acessando através de outro país, o provedor daquele país que permite o acesso àquela rede de Messenger, entendeu? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui rapidamente como que faz, por exemplo, para você poder estar utilizando, por exemplo, o Telegram via Tor, que é o Messenger mais eficiente para essa questão de privacidade, né? E também colocar a tua carteira Electrum para estar rodando via Tor para você contornar toda essa censura aí. Otimizando aqui o tempo, instalar o Telegram é igual instalar o WhatsApp. Você instala, coloca o número, recebe SMS e faz a conta. Então, eu vou mostrar para vocês o Orbot aqui no Play Store. Você vai baixar ele aqui, tá? Eu não vou baixar porque eu já tenho, você baixa ele e ele não deixa eu gravar a tela para mostrar os primeiros passos. Então, quando você instalar ele, você vai apertar no botão iniciar VPN, que é a tela primeira, né? E depois você vai aceitar a conexão pelo Android e vai na opção passar aplicativos, né? Na tela de selecionar os aplicativos no Tor, você vai selecionar o Telegram, como vocês podem ver aqui comigo. E também, né, vocês vão dar uma procurada aí, achar a carteira da Electrum e vão selecionar também, né? Então no Telegram aqui, vocês vão ver que a gente está conectando, né? Ele não vai conectar porque a gente precisa conectar no proxy. Então se você tocar com o dedo aqui em cima de conectando, você vai conseguir acessar o menu do proxy também, ó. Tá vendo? Mas vamos pelo menu principal. A gente vai em configurações aqui, ó. A gente desce, vai em dados e armazenamento. A gente desce de novo, a gente vai ali, ó, configurações de proxy, como vocês podem ver. A gente vai entrar em configurações de proxy e vai selecionar usar proxy. Agora a gente entra em conexões. Entrando em conexões, a gente vai ter algumas opções ali, como o número do servidor, a porta. E lá em cima, vocês estão vendo, tem que selecionar proxy, só que S5. Servidor 127.0.0.1, porta 9050. Você não bota nada no nome do usuário e senha. Seleciona para sair lá em cima na setinha. Agora a gente vai para a tela principal, vocês vão ver que vai estar um escudinho com a setinha ali, ó. Quer dizer que você está protegido com Tor. Pode ver aqui que o proxy está conectado. Então, tá tudo certo, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir um teste do Tor aqui, ó, no site do Tor. Ó, viu, ó. Congratulations, browse confirmed to use Tor. Então, tá funcionando o Tor aqui perfeitamente. Agora a gente vai lá fazer a mesma coisa na carteira da Electrum. Entrando aqui na carteira da Electrum, então, a gente vai configurar proxy também. Então a gente vai aqui em cima naquela bolinha verde lá em cima, tá vendo? Ali que a gente vai selecionar rede. Em rede a gente vai ali embaixo, ó, configurações de proxy. Vamos habilitar o proxy aqui em cima e vamos colocar a mesma coisa, endereço 127.0.0.1, porta 9050, ok. Ele vai desconectar e lá em cima a bolinha vermelha vai então se tornar uma bolinha azul. Quando a bolinha fica azul, significa que a gente está conectado na carteira Electrum, protegido, superando a censura via Tor com a bolinha azul. Observem que ali embaixo, né, a gente está com conexão tipo Tor, né? Bom, vocês entendendo então que vocês viram ali que tem como usar a rede social usando uma VPN, protegendo você, o teu endereço do teu telefone, o endereço de IP do teu computador. Você consegue acessar, por exemplo, a tua carteira. Vamos dizer que existam provedores, né, que identificam que você está usando um tipo de acesso à internet que identifica que você tem uma carteira de Bitcoin, por exemplo. Aí eles proíbem essa conexão. Se você está usando a rede Tor, não tem como ninguém saber o que você está acessando, o que você está fazendo, por causa daquele embaralhamento. Da mesma forma que aquilo lá é uma rede descentralizada de distribuição de acesso à internet, ou seja, de que você embaralha o teu endereço, esconde, existem diversos serviços que utilizam a mesma analogia de descentralização, ou seja, você não depende de uma permissão central para estar realizando alguma coisa, entendeu? Você não tem necessariamente a obrigação de se identificar para estar usando um tipo de serviço ou acesso. Então, a gente pode citar então o caso de vários acessos da internet descentralizada, que hoje pode ser conhecida através da sigla Web3. Web3 é como eles utilizam
utilizam o nome da internet descentralizada. Por quê? Porque existiu a Web 1 e a 2 antes da 3. Qual era a Web 1? A Web 1, no início da internet dos anos 90, é aquela internet de escada por telefone, utilizava pulsos e tinha uma velocidade limitada baixíssima, velocidades de, por exemplo, 23 kbps por segundo, 52 kbytes por segundo, que eram aqueles computadores que utilizavam as antigas placas fax modem, que eram placas que poderiam tanto acessar essa internet lentíssima via cabo de telefone, como também faziam as ligações de telefone fax. Para quem já trabalhou no escritório aí no meio dos anos 90, lembra daqueles aparelhos que faziam fotocópias de documentos e você enviava para as pessoas através de impressoras que eram telefones e impressoras fax. Você, por exemplo, hoje você manda um WhatsApp adicionando o número da pessoa e manda um arquivo, né? Antigamente você passava a folha de papel dentro do scanner do fax e depois você discava o número do telefone da pessoa e enviava aquele documento através da linha telefônica que sai na impressora da pessoa do fax. Isso é utilizado até hoje, tá? E eu vou estar explicando aqui um pouquinho mais pra frente a respeito disso, que é interessante. Então, a internet descentralizada, a Web 1, foi essa internet de escada engatinhada aí, que foi a primeira de todas. Começou ali nos anos 80 e foi até o meio dos anos 90 pro final dos anos 90. A Web 2 foi quando a internet começou, então, a desenvolver plataformas, a ganhar mais velocidade, utilizar cabeamento, por exemplo, de banda larga, e foi evoluindo porque é hoje de internet de fibra ótica. Porém, a Web 2, que é a que a gente utiliza até hoje, possui servidores de acesso muito centralizado, possui empresas de tecnologia que concentram demais o banco de dados das pessoas, como redes sociais como o Facebook, empresas como a Meta, né, ou a própria Google. Então, todo mundo está identificado e concentrado em enorme banco de dados, concentrado em poucas mãos e pessoas. E esses grandes bancos de dados podem ser manipulados, multados e os governos impedir você de ter os seus acessos. Tanto que para a maioria de acessos a redes sociais, operações na internet, você é obrigado sempre a fornecer sua identidade, né? Então, a Web3 é o quê? São meios aplicativos, são plataformas que funcionam, porém, de forma que você não precise dar sua identidade. Ou seja, garantir de volta a internet como ela foi no início dos anos 90. Antigamente, a internet, basicamente, era ligação de computador em computador e se acessavam entre si dentro de uma mesma rede. Aquilo ali já era uma internet, mas hoje ela é conhecida mais como intranet, né? Mas foi inicialmente essa internet interna que foi se expandindo a internet para meios externos cada vez mais, vamos dizer assim, uma ampliação dessa rede até se tornar uma rede global como ela é hoje. Então, a Web3 é nada mais do que tentar reviver a internet da Web 1, mas com toda a velocidade da Web 2, que foi toda a evolução do escalonamento da internet. Então, por exemplo, países ditatoriais vão tentar barrar você de usar redes sociais e etc, né? E se você não quer utilizar tudo em rede Tor, por exemplo, a Web3 é uma solução para que se torne mais eficiente o uso da internet anônima para operações anônimas, garantindo às pessoas a terem a liberdade de poderem fazer o que elas acham melhor. Então, por exemplo, existem até redes sociais que trabalham nessa Web3 já. Existem bancos, existem corretoras de ativos que trabalham na Web3. Essa Web3, como ela funciona? Em vez dela funcionar apenas com ligações de provedores centralizados, etc., a Web3 ela funciona utilizando os próprios computadores das próprias pessoas como pequenos servidores. Então, em vez de você ter os dados salvos na internet, na nuvem, num servidor lá nos Estados Unidos da Google, ou, por exemplo, num servidor que fique, por exemplo, aqui na operadora da Vivo, em Osasco, por exemplo, em São Paulo, você simplesmente, se você quer acessar a rede social do Joãozinho, você vai digitar o endereço da Enter, você vai entrar dentro de um arquivo grande que o Joãozinho disponibilizou no HD dele, ou seja, no espaço interno de memória do computador dele, ele sendo um pequeno servidor, para que você acesse a rede social centralizada do Joãozinho direto do computador dele. O Joãozinho, na verdade, ninguém sabe se o Joãozinho é Joãozinho, aonde o Joãozinho mora e aonde está o computador do Joãozinho. Por quê? Porque toda essa internet, ela roda não através de solicitação de provedores centralizados de internet como a Vivo, ou como a TIM 4G, ou como qualquer outro operador de internet. Você vai fazer uma solicitação através da internet direto nos computadores das pessoas, não através de provedores. Então é utilizado também a sistemática de gravação de informações como é feito na blockchain. Só que em vez de ser como é na blockchain do Bitcoin, que para gravar essas informações você tem que dispendiar de prova de trabalho gastando uma imensa quantidade de energia elétrica, você não tem esse custo de energia elétrica. É utilizado outro tipo de trabalho para estar tendo uma gravação, ou seja, que permitem gravações rápidas, eficientes, né, e que basicamente mantém os dados incensuráveis, porque imagine, se os seus dados não estão guardados em provedores e servidores centrais, você utilizando uma rede social que cada pessoa guarda os seus dados no seu próprio servidor, ou seja, ou no seu próprio computador, não precisa nem ter um servidor, que é um servidor nada mais é que um conjunto de enormes quantidades de aparelhos de memória de um computador, onde são acumulados milhares e centenas de enormes arquivos de dados. Não, você com um pequeno computador, você mantém uma rede social, um banco de dados só seu, num computador comum, entendeu? Então, qual que é um exemplo de uma rede social que é descentralizada na Web3? É uma rede social chamada Nostr, ou Nostr para alguns, né? Que tem uma rede social que tem um símbolo de um avestruz roxo, né? Então, a grande questão do Nostr que é interessante é que em vez de você criar um e-mail e você criar um login, em vez de você utilizar a internet normal com servidores, basicamente você numa espécie de mini servidor que você cria no seu computador, você cria uma identidade que você ganha ela através de um código hash de uma blockchain. Sabe aquele hash que eu mostrei pra você na aula de blockchain? Que você ganha, que você criptografa uma coisa e ela vira uma hash? As pessoas encontram outras pessoas nessas redes sociais utilizando as hashes delas, entendeu? E é uma rede social que é muito parecida, por exemplo, em alguns aplicativos dessas redes sociais
Nostr se parecem muito, por exemplo, com o Twitter, com o aplicativo de telefone do Twitter, entendeu? O interessante é que, como o Nostr é um banco de dados de rede social que permite as pessoas terem os seus próprios controles dos seus dados, significa que você armazena só os dados. Ou seja, a interface visual gráfica do aplicativo pode variar de aplicativo para aplicativo. Uma empresa, por exemplo, que use uma interface parecida com o do Twitter, vai atrair pessoas que gostam do Twitter para usar aquela rede social. Ah, pessoas que gostam da interface gráfica do Facebook, beleza, a gente vai utilizar uma interface gráfica igual do Facebook para acessar os mesmos dados ali no servidor da pessoa que quer ter a rede social Nostr. Ou seja, permite totalmente uma liberdade total até mesmo na interface gráfica de aparência para as pessoas estarem acessando, entendeu? Porém, a forma de utilizar sempre a mesma. O interessante desse tipo de rede social que não pode ser censurada por nenhum país é que dentro dessa rede social também mantém conexão com o Bitcoin. Ou seja, permite que a pessoa crie conteúdos de imagens, de vídeos e tornar eles monetizados através de Bitcoin. Então, isso é uma coisa muito importante, por exemplo, para pessoas que querem manter atividades como jornalismo, ativismo, questões de ativismo de direitos humanos reais, manter essas pessoas fornecendo informações e orientando pessoas e ajudando pessoas. Então, outros tipos de serviço interessante que existe, por exemplo, são corretoras ou bancos descentralizados. Isso existe. Então, a gente pode chamar de corretoras descentralizadas, corretoras que permitem que você transforme Bitcoin em outras criptomoedas e transforme dinheiro em outras criptomoedas, de forma que isso não exija, também da mesma forma como essa rede social, um grande banco de dados, ou seja, na Web3, onde todo mundo compartilha partes dessa rede nos seus próprios computadores, mini servidores, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas podem estar exercendo atividades financeiras nessas corretoras de forma colaborativa. E por que pessoas fariam isso de forma colaborativa? Só para você estar entendendo como na Web3 funciona, por exemplo, uma corretora que fornece meios de transações para as pessoas fazerem diversas coisas. Imagine o seguinte: imagine que 10 pessoas querem comprar Bitcoin e pagar em dólar, né? Então, para que essas pessoas possam estar trocando Bitcoin em dólares, precisa existir nessa corretora Bitcoin em dólares para ser trocado de mãos, concordam? Então, imagine o seguinte: imagine que eu sou uma pessoa que possui Bitcoin e dólares. Porém, eu quero carregar esses dólares comigo por um certo tempo. Só que se eu deixar esse dinheiro parado, eu poderia estar rentabilizando ele melhor, concorda? Então, imagine que mais pessoas como eu que tem criptomoeda, como tem Bitcoin e tem dólar, quer fazer uma renda a mais com esse Bitcoin e com esse dólar. Então, a gente chega nessa plataforma que é uma blockchain descentralizada, a gente faz o seguinte: eu deposito uma quantidade de Bitcoin e uma quantidade de dólar lá. O que acontece? Eu vou deixar aquela quantidade lá travada, podendo ser utilizada dentro daquela blockchain. Ela pode ser transferida ali dentro daquela blockchain, mas não pode ser roubada. Ou seja, não tem assinatura minha para poder estar sacando fora daquela blockchain. O que isso proporciona? As pessoas vão poder utilizar os meus Bitcoins, o meu dólar que eu travei dentro daquela blockchain, para estar dentre elas trocando dólar e Bitcoin dentre elas. E o que acontece? Eu, como deixei o meu dinheiro travado lá, eu não deixei porque eu acho as pessoas lindas e têm belos olhos. Eu vou querer ganhar uma taxa de todo o pagamento que essas pessoas fizerem vendendo Bitcoin e dólar umas para as outras. Então, o que eu criei? Eu criei um ambiente, uma piscina de liquidez. Ou seja, imagine que eu coloquei várias coisas dentro de um lugar onde as pessoas podem pegar e ficar trocando entre si. E eu simplesmente falo assim: pessoal, você pode usar meu Bitcoin para negociar com dólar, por exemplo, para fazer day trade. Vocês podem utilizar esse meu Bitcoin e meu dólar para ficar fazendo arbitragem de preço para estar ganhando a variação do mercado. E eu só quero que vocês me paguem 1% de taxa quando vocês utilizarem isso. E tudo isso é feito dessa forma que eu disse nessas corretoras descentralizadas de blockchain na Web3. Como é feito? É feito através de contratos programados inteligentes que eles não podem fazer nada além do que está escrito lá. Que é o quê? Se você utilizar o Bitcoin ou o dólar USDT do Yanni, lá você automaticamente já é descontado de você 1%. Então sempre eu vou ganhar taxa toda vez que alguém quiser utilizar o meu Bitcoin e meu dólar. E o momento que eu não quiser mais deixar aquilo lá dentro da corretora, simplesmente vai acontecer o quê? Eu simplesmente vou lá, aperto o botão e solicito um resgate para a blockchain. O que então a blockchain vai fazer? Ela vai observar tudo que existe de Bitcoin e de dólar lá na plataforma, ela vai me dar um período de dias ou horas, dependendo da quantidade, e vai reunir a quantidade de moedas ali que eu quero sacar daquela piscina de liquidez que eu deixei as pessoas negociando. Aí eu assino a chave privada ou minha senha de 12 palavras lá para estar sacando aquilo da blockchain, sendo que só eu posso fazer isso. Então observem que existe uma criação de um mercado sem dependência de banco e autoridade nenhuma, aonde as pessoas vão estar ganhando entre elas mesmas toda a renda de quem está querendo fazer operação financeira. O nome de uma corretora que permite fazer isso chama Uniswap, tá? Que é uma corretora que até tem um símbolo de um unicórnio cor-de-rosa, que vocês podem estar pesquisando mais pra frente, ou a gente vai estar comentando a respeito disso. E isso é uma das coisas que a internet descentralizada permite. Agora imaginem o seguinte: imaginem que nós estamos num país como a Coreia do Norte, onde o acesso da internet ele é mínimo, entendeu? Se você tiver uma questão de ter algum computador, você tem acesso e você possa utilizar a rede Tor, você vai poder burlar todo o sistema de firewall de bloqueio da Coreia do Norte, ou seja, da China, acessar essa rede social Nostr descentralizada, acessar essa corretora de criptomoeda como a Uniswap e fazer essa renda, por exemplo, travando seus bitcoins lá e deixar ele gerando uma renda porque as pessoas vão ficar transacionando com ele. E você vai poder obter renda, por exemplo, num país que você não consegue trabalhar, que você é censurado, que você é perseguido de uma forma anônima, por exemplo. Isso daqui, pessoal, isso aqui traz poder e empodera pessoas que estão em regimes totalmente anti-humanitários, entendeu? A
importância da Web3, o anonimato em si, é a questão de poder dar liberdade às pessoas que estão restringidas. E algumas pessoas podem falar assim, nossa, mas uma coisa sem controle, toda anônima, também pode permitir que pessoas cometam crimes, etc. Mas a grande questão é o seguinte, com o dinheiro do governo é cometido muito mais crimes do que com pessoas que estão tentando manter seu anonimato, né? Então a pessoa que fala, mais Bitcoin, mais rede anônima, etc, são usadas para cometer crimes, né? Como se não fossem cometidos crimes com dinheiro estatal vivo, né? Ou com transações fraudulentas de corretoras, como por exemplo, vamos buscar aí na história, Najinarras, que cometeu o maior golpe de bolsa de valores no Brasil, muito conhecido por ter quebrado a bolsa do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. Então, outra coisa interessante que existe na internet descentralizada, ainda falando da liberdade econômica, nós temos, por exemplo, uma plataforma chamada Aave, que é o quê? A Aave é uma plataforma de uma, vamos dizer assim, uma criptomoeda, se não me engano é norueguesa, holandesa ou é sueca, eu não tenho certeza, eu só sei que é dessas bandas nórdicas. O que essa plataforma permite? Ela é uma plataforma bancária descentralizada que permite você pegar empréstimos totalmente descentralizados. Ou seja, quem nunca conheceu ou nunca viu aquelas casas que vendem objetos de loja de penhor, ou por exemplo, a Caixa Econômica Federal do Brasil que permite você pegar empréstimos bancários penhorando objetos como joias. Então, a Aave é uma plataforma que permite você pegar empréstimos por penhora de forma descentralizada. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês, para quem não sabe o que é um empréstimo por penhora. Imagine que você pegue, por exemplo, uma joia que vale 5 mil reais e você quer pegar um empréstimo porque você tem essa joia, mas você não tem dinheiro para pagar alguma coisa de emergência. Você chega, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, entrega a sua joia, o teu anel que vale 5 mil, ela vai ser avaliada para ver se é real, se é ouro, se é uma pedra preciosa, beleza, é avaliado. E o banco vai falar assim o seguinte, olha, o senhor Joãozinho da Silva, esse anel do senhor ele vale 5 mil reais. Então o que a gente pode permitir aqui pro senhor é o seguinte, a gente pode permitir que o senhor pegue um empréstimo aqui conosco de mais ou menos até 3 mil reais. Caso o senhor não pague o empréstimo ou os juros do empréstimo dentro de X tempo, a gente vai leiloar a joia do senhor para compensar o calote que o senhor venha dar na gente. Isso se chama, a penhora nada mais é chamada de penhora, porque é um empréstimo colateralizado. Por quê? É um seguro de que se você cometer a cagada de querer dar uma desperta, você vai perder o seu bem penhorado. Então a Aave é uma plataforma que faz a mesma coisa que eu citei da Caixa Econômica Federal. Só que basicamente o que você vai entregar para ela no empréstimo é o quê? Você vai entregar para ela Bitcoin ou uma outra criptomoeda através de todo o sistema de contratos inteligentes pela internet feitos dentro de uma blockchain. Quem vai poder colocar o dinheiro também na Aave com uma chave privada vai ser você e a única pessoa que vai poder sacar essas moedas lá também será você. Caso você não cumpra os respectivos argumentos do empréstimo, simplesmente a Aave vai ser a única que vai poder, através do contrato que você concordou assinando com a sua chave privada, descontar as tuas moedas caso você não cumpra o prometido. Então, como é que a pessoa poderia, por exemplo, fazer um empréstimo na Aave, por exemplo? Basicamente, vamos dizer o seguinte, você tem lá um Bitcoin, e um Bitcoin hoje, ele vale, vamos citar que o Bitcoin esteja valendo 500 mil reais. Você deposita lá na Aave, na conta da Aave, um Bitcoin valendo 500 mil reais. E a Aave vai automaticamente calcular uma taxa de risco. Ele vai falar, olha, Joãozinho da Silva, o seu Bitcoin vale 500 mil reais. Então, a gente vai permitir aqui pro senhor que o senhor possa sacar aqui conosco 200 mil reais em empréstimo. Aí ele vai te explicar, olha, a avaliação do teu risco é o seguinte, você nos deu um item de penhora, que é um item que fica variando de preço, porque o Bitcoin varia de preço. Então, a gente não pode permitir que você pegue emprestado mais do que 20% do valor. Por quê? Porque se o valor do Bitcoin cair muito abaixo, o senhor pode ser liquidado do empréstimo se o senhor não fazer uma reposição. Ou seja, se o Bitcoin que você depositou vale 500 mil e o Bitcoin cai pela metade valendo 250 mil, vocês concordam que 200 mil reais de 500 mil reais que você pegou inicialmente ali com a Aave não representa em torno de 40% do valor? Então imagine que 200 mil seja entre 40 e poucos por cento de 500 mil. Se o Bitcoin caiu a metade, por exemplo, você teria que aumentar a quantidade de Bitcoins de novo para atingir de novo aqueles 500 mil reais. Ou seja, se um Bitcoin valia 500 mil e você pegou 200 emprestado, se o Bitcoin cai a metade para 250, você teria que depositar mais um Bitcoin para se somar aquele que já estava lá para atingir de novo os 500 mil para você manter as mesmas condições de pagamento. Então, isso é chamado do quê? Chamada de margem. Então, se isso acontece, é um risco maior, concorda? Então, por isso que, dependendo do tipo de risco de empréstimo, existe toda essa arbitragem, vamos dizer, né? Então, em vez de você colocar Bitcoin lá e pegar dólar emprestado, por exemplo, você poderia colocar o quê? Você poderia colocar 30 mil dólares lá em um USDT, que é a criptomoeda de dólar, por exemplo, e daquele dólar pegar metade emprestado. O dólar varia muito pouco de cotação, quase nada. Se você pegar um empréstimo dando dólar, pegando dólar emprestado, o que vai acontecer? Você vai poder pagar aqueles juros sem se preocupar com chamada de margem, porque não tem variação no produto que você deu de garantia. Então, é isso que é o interessante da Aave. Então, muitas pessoas utilizam o Web3 para fazer isso. Por exemplo, imagine o contrário agora. Imagine o exemplo do Bitcoin que você colocou 500 mil, um Bitcoin valendo 500 mil reais, e você pegou 200 mil reais emprestado. Então, você vai estar utilizando, enquanto você está utilizando aqueles 200 mil, imagine que em vez do Bitcoin cair metade, o Bitcoin se valorize para 1 milhão, um Bitcoin. Automaticamente, se o seu Bitcoin valer 1 milhão, o que vai acontecer com o teu empréstimo? Se você pegou 200 mil e teria que devolver, por exemplo, 220 mil, que seriam os juros, e o Bitcoin valorizou o dobro, automaticamente o seu empréstimo, ele é pago. E o que acontece? É pago, é descontado aqueles juros daquela valorização lá que você teve,
você resgata os bitcoins que você depositou lá e mais a valorização. O contrato inteligente vai descontar só os juros do empréstimo. Ou seja, a mesma forma que você corre um risco na chamada de margem, você corre o risco positivo de se valorizar o empréstimo está pago. Ou seja, você sai com mais bitcoin que você entrou, mais aquele dinheiro na mão que você pediu emprestado. Ou seja, observem que isso daqui, se for uma pessoa que sabe, tem um conhecimento matemático financeiro interessante de analisar riscos, a pessoa consegue fazer muito dinheiro aqui. Empresas conseguem empréstimos aqui para alavancar seus negócios. Então você observa que a gente tem um contexto de, vamos dizer assim, um bioma financeiro muito amplo, por exemplo, unindo, por exemplo, o Uniswap como corretora descentralizada e uma empresa que permite penhora, que permite empréstimos, né? Então, por exemplo, como que uma pessoa poderia usar o Web3 para esse caso aqui no Brasil? Existe uma moeda digital brasileira que ela tem como lastro Bitcoin, ou seja, é um real baseado em Bitcoin, que é uma criptomoeda baseada em Bitcoin, mas é reais digitais, ou seja, descentralizado, que não faz parte do governo. Então, como eu contei para vocês no P2P, lá no sistema da Eulen, quando eu fiz o exemplo do P2P mostrando a minha pessoa transacionando P2P, como seria com vocês, aquela mesma empresa comigo, através do sistema da Eulen, mais empresas têm acesso a esse real digital. Então você basicamente poderia pagar em Pix para o P2P, como por exemplo, no caso para mim, Yannick Irigaia, você receberia na sua carteira aquele real digital DPix, que chama DPix, né? Por que é DPix? O DPix é Decentralized DPix, ou seja, Pix descentralizado. Então você receberia um real digital que poderia ser trocado por dólar, o SDT digital, e esse dólar ser utilizado para fazer empréstimos lá na Aave. Então você realizando esse empréstimo na Aave, você pagaria uns juros em torno de 1,5% ao ano, que é um juros extremamente baixíssimo perto do, vamos dizer assim, da violação estrutural, moral do seu dinheiro. Em bancos se cobram até 100% ao ano, 120% ao ano, para quem pega empréstimo via cheque especial, cartão de crédito, etc. Entendeu? Então é muito interessante. Você pode estar fazendo tudo isso daí entrando com reais, trocando por dólar, utilizando essas plataformas da Web3. Depois você pode simplesmente, quando terminar o processo do que você fez, transformar de volta o dólar em DPix, em um real digital sintético baseado no Bitcoin, e sacar esse DPix de novo em Pix, caso você queira reaver esse dinheiro via conta bancária, entendeu? E todo esse processo aqui você pode aprender, entender que tem meios tributários de você tornar tudo isso aqui regular, caso você esteja fazendo através da sua empresa. Então observe a importância da internet descentralizada e do uso da blockchain, do uso da burla da censura, por exemplo, que eu estou ensinando vocês aqui a utilizar, por exemplo, uma coisa bem simples que é a conexão via Tor, entendeu? Então tudo é baseado em blockchain e em servidores que as pessoas próprias armazenam as suas informações, entendeu? Então aqui ainda é mais do questão da autocustódia. Assim como vocês entenderam a importância da autocustódia de bitcoins, vocês entendem que a autocustódia de informações também é uma coisa muito importante de você querer aprender e querer praticar, né? Então esse sistema que você guarda as suas próprias informações, ele basicamente chama-se um sistema de relay, ou relay, vamos dizer assim. Que é o quê? Você mantém os seus dados guardados no seu HD, no seu SSD ou no cartão SD do teu celular, que seja, por exemplo. Esses dados são criptografados e que mesmo que um dia alguém encontre o seu computador, roube você e tenta ver o que tem lá dentro, ninguém vai saber o que é, o que tem. Vai ser vários arquivos criptografados e ninguém faz nem ideia do que seja, entendeu? E como funciona em blockchain, há essas corretoras descentralizadas, a Aave ou a rede social Nostr. Lembre-se que blockchains guardam cópias entre várias pessoas, mesmo que você chegue a perder, por exemplo, suas palavras lá, que estão num computador lá ou no celular logados. Se você tem as 12 palavras da blockchain da corretora ou da rede social ou da Aave, você simplesmente pode reaver tudo que você tinha lá o acesso utilizando o computador acessando a blockchain de novo. Então, é um método muito seguro, descentralizado, no qual você não perde o acesso e você mantém todo o seu anonimato. E entendam que se você usa, por exemplo, meios financeiros descentralizados, você não tem gastos com intermediários como bancos. Todo aquele ganho que você tem do empréstimo por penhora, que você tem na corretora ou por algum serviço que utilizando a Web3, fica direto entre as próprias pessoas, não tem um banco. Só existe a blockchain sendo usada como um meio de comunicação e você faz a sua taxa, você faz a sua transação, você faz a sua comunicação direto de ponto a ponto entre pessoas, não com um intermediário. E no caso, né, pela existência dessas corretoras centralizadas, desses bancos descentralizados, dessas redes sociais descentralizadas, o que pode surgir é o quê? Pessoas que não querem ter a complicação de ter um mini servidor na sua casa, uma pessoa que não quer a complicação de ter que gerenciar as palavras da custódia de uma carteira. Nesses casos, vão poder utilizar, então, empresas que oferecem esse serviço na Web3, entendeu? Podem escolher por conta própria, trocar a dificuldade de ter todo o conhecimento de administrar seus próprios dados, e entregar parte da administração desses dados ou dos meios de transferência para terceiros estarem processando para elas, ou seja, para processantes de pagamentos. Então, para pessoas que têm mais dificuldade com tecnologia, como pessoas idosas, pessoas que não gostam muito de ter conhecimento de acesso à computação, vão estar utilizando o serviço de processantes de pagamentos, facilitando a vida delas, né? Tanto para pagamentos, para operações financeiras, ou até mesmo para acesso a redes sociais, como existem aplicativos, assim como existe aplicativo de telefone, Android, de Apple, Mac, de iPhone, a Web3 centralizada também
possui várias empresas fornecendo interfaces e serviços na Web3. O que é, nesse caso, então, uma diferença brutal entre o sistema convencional de informações da web centralizada. Como eu disse, você envia todos os seus dados para a nuvem, e nuvem nada mais é que um computador gigantesco dentro de uma empresa centralizada que concentra os dados de todas as pessoas. E, além, né, da perseguição governamental, além da censura, vocês talvez não saibam alguns, mas vocês nunca aconteceu com um de vocês estarem conversando, por exemplo, você conversando com seu marido sobre uma cortina que você gostaria de comprar e de repente aparece 200 anúncios de cortina no seu telefone? Então, literalmente, todas essas empresas centralizadas de dados estão utilizando os seus dados para espionar você, para descobrir o que você fala, o que você gosta, com quem você conversa e tá vendendo esses dados para outras pessoas para estar fazendo comércio com isso. Então, um conceito que vocês precisam entender é o seguinte: se você está utilizando uma coisa de graça que você não tem trabalho para administrar, aquilo não é de graça, porque você não está pagando por aquele produto, mas quem é o produto é você. Então você é o produto, você é a pessoa que fornece informação. E informação no mercado de comércio, informação no mercado de espionagem são dados valiosos e sensíveis. Então, você quer manter sua privacidade, quer aprender a viver o mais seguro possível, quanto mais conhecimento você tiver de proteção de dados e saber que existe essa questão da web descentralizada, Web3, e aí você se livra de muitos problemas, de muitas questões de espionagem e burla muita censura em muito país. Então, a gente falou já sobre a questão da configuração do Tor, né, no aparelho smartphone, que é o mais básico para você estar entendendo como que faz o funcionamento para poder estar conversando com pessoas em ambientes censurados, que tem internet ainda, né, e também poder estar acessando a sua carteira Bitcoin como Electro, né. Agora, a gente vai partir para o preceito do cenário extremo. Qual que seria o cenário extremo? Vamos imaginar um cenário extremo onde você perdeu a conexão de internet, basicamente. No teu país, basicamente censurou basicamente a internet. Só prédios do governo ou prédios de empresas possuem conexão de internet com regulação. Então, o que basicamente aconteceria? Você poderia estar fazendo as transações de outras formas. Então, vocês lembram que quando eu ensinei vocês a fazer a sua carteira Cold Wallet aqui no curso, eu mostrei para vocês que existe um baita de um código, um texto grande, que pode ser escrito que é a transação, tanto quando você cria o cheque da transação, e quando você assina o cheque da transação, vocês lembram que eu expliquei isso para vocês? Então, se você estiver num ambiente, numa cidade, num país que possui acesso da internet totalmente regulado aos cidadãos civis, e só existem, por exemplo, internet em prédios governamentais ou prédios de empresas, vocês concordam que fica muito mais difícil a vida de vocês, né? Porém, o governo não vai proibir alguns meios de comunicação porque eles são necessários para poder funcionar a própria economia, que se ele não tiver os meios de comunicações funcionando, ele vai perder as vantagens competitivas dele, até perto de outros países, etc. Então, além da própria transação que vocês fizeram lá, aquela de copiar e colar no TXTpad num celular, todo aquele texto que você vê escrito lá, você pode literalmente copiar na mão aquilo de lá, escrever como fosse uma carta, e enviar aquela transação para outra pessoa que tem acesso à internet, copiar aquilo de lá, digitar e enviar para a internet e concluir isso, a transmissão na rede. Você pode, por exemplo, caso você tenha computador, mesmo que você não tenha internet, você pode pegar o QR Code ali das transações, imprimir numa impressora, colocar esse QR Code dentro do envelope e enviar esse envelope para outra pessoa que possa transmitir a transação, entendeu? Então, pode se tornar um processo mais lento? Pode, mas ele não deixa de existir. Então, não tem como proibir o Bitcoin, a não ser que o governo, por exemplo, proíba as pessoas de terem computadores, proíba as pessoas de terem impressora e proíba as pessoas de poder enviar correspondência de forma privada, entendem? E daí seria o cenário extremo do extremo do extremo. Tipo, pior do que a Coreia do Norte. Porque até mesmo na Coreia do Norte, se você quiser enviar uma carta, você consegue. E se você está enviando correspondências que eles não entendem o que está escrito, então você pode criar formas de codificar as transações por carta e a outra pessoa transmitir, entendeu? Ah, e vamos dizer então que nós não temos internet e nós não temos nem computador. A gente sobreviveu só com alguns aparelhos telefônicos e alguns computadores bem da época do dinossauro. Então, nesse mesmo se acontecer um cenário desse, imagina o seguinte: você tem lá, você só consegue no máximo fazer o quê? Escrever a sua transação à mão numa folha. O que você pode fazer? Até mesmo em países mais arcaicos existe ainda a tecnologia do fax. Algumas pessoas falam assim: nossa, o Yanni desenterrou o fax lá da época que o pessoal nem usava, por exemplo, energia elétrica, né? Mas não é bem assim. O fax é uma tecnologia que foi muito usada nos anos 60, 70, escritório até os anos 90. Existe muito fax por aí ainda. Inclusive, a Polícia Civil utiliza muito fax para criar boletim de ocorrência. O fax nada mais é que você utilizar uma impressora com um aparelho telefônico que envia todos os dados através da linha telefônica. E a pessoa consegue imprimir o que foi passado escaneado no fax para outro fax do outro lado. Ou seja, você pode simplesmente escrever a sua transação numa folha, colocar essa folha dentro do aparelho fax e mandar via fax para outra pessoa que tem acesso à internet lá e possa transmitir a transação. Ou seja, isso garante até mesmo que talvez até policiais que não concordam com o próprio governo possam estar utilizando o próprio fax lá da delegacia da Polícia Civil para estar transmitindo bitcoins para pessoas e ganhando uma renda extra com isso, né? Porque todo mundo sabe que o salário da polícia já não é muita coisa.
Então, num cenário desse, todos os incentivos mudam os resultados. São pessoas que pensam assim, nossa, mas se eu não tenho internet, mas eu tenho só uma linha telefônica que é permitido eu ter, e se eu não tiver um aparelho fax, será que eu consigo fazer? O interessante é que você consegue fazer, você consegue transmitir um fax. Um conhecimento interessante de curiosidade, desde o sistema Windows de 1997 é incluído suporte de fax nativo no computador. Ou seja, você pode pegar uma carteira sua da Electron, copiar um QR Code ali, entendeu? Criar um arquivo de foto, fazer esse arquivo de foto ser transmitido via fax e ser imprimido num fax lá de outra pessoa que tem acesso à rede. Então, dá para fazer transações de Bitcoin via fax. Ah, Iane, a gente não tem fax, a gente não tem linha telefônica, a gente não tem mais nada. Bom, então nesse cenário você poderia usar rádio amador. Quantos caminhoneiros utilizam rádio amador no país para se comunicar, para se orientar, etc? Vamos proibir, o governo também vai proibir transmissão de rádio, aí ele vai interferir diretamente na economia do país. Ele vai acabar prejudicando a logística do país. Então, mesmo que você não tenha um rádio amador na sua casa, os caminhoneiros seriam os primeiros trabalhadores, talvez voluntários, a querer ganhar um dinheiro fazendo isso. Você poderia, então, mandar cartas escritas à mão com todas as escritas da transação. Esse caminhoneiro, essa pessoa que tem um rádio amador, diria as letras e os números um por um para uma pessoa que tem um rádio em outro lugar para estar transmitindo essa transação onde tivesse internet. Então, basicamente, o governo teria que acabar com a internet doméstica, teria que não permitir a existência de fax. Isso daí ia atrapalhar o trabalho da polícia muito. As pessoas teriam que ser proibidas de utilizar o Windows para estar mandando fax para outro país, porque imagina o seguinte: se no meu país está proibido o fax, eu ainda poderia tentar mandar via uma chamada telefônica internacional o fax para fora do país, para um país que tem internet, que pode transmitir a transação, compreendem? Ah, o rádio amador. Simplesmente o rádio amador ele tem uma potência de transmissão muito longa. Então, se uma pessoa tá, por exemplo, ali numa cidade próxima de Foz do Iguaçu, que faz divisa ali com outro país, como acho que é o Paraguai, você pode falar a transação via rádio para outro país que tem internet e simplesmente a transação vai acontecer. Do Brasil, você manda dita a transação para uma pessoa lá na Argentina ou no Paraguai, essa pessoa vai ouvir no rádio e vai digitar essa transação na carteira elétrica dele e vai transmitir para a rede. Pronto, tá feita a transação, você manteve o seu patrimônio salvo. Então, o que surgiria nesse principal cenário extremo seria o quê? Pessoas arriscando as suas vidas para serem transmissoras de transações P2P. Então, como eu disse, você poderia fazer essas várias formas de meios aqui de transmitir as transações e chegar até essas pessoas, entendeu? Então, mesmo que não tivesse vários meios de fazer, talvez o meio mais interessante seria para a pessoa doméstica acessar o fax. Por quê? O fax é uma coisa que hoje é pouco visada pelo governo, entendeu? E empresas utilizam isso. Então, por exemplo, pessoas domésticas que começassem a comprar fax localmente, o governo poderia suspeitar. Mas empresas que utilizam fax para receber notas fiscais e o fax precisa existir em prédios públicos para enviar documentos confidenciais, as pessoas poderiam estar usando esse aparelho de forma vamos dizer assim, irregular ao governo e transmitindo essas transações. Então imagina o seguinte: eu tenho uma transação de Bitcoin, eu conheço um policial que é bitcoinheiro. Esse policial, ele nas horas da madrugada, quando não tem muitas pessoas vendo, ele simplesmente acumula ali, ele recebe de várias pessoas, várias transações à mão, ele perde ali 15 minutinhos da noite da madrugada dele do plantão e fica passando fax diversos para outro país, como por exemplo, ele digita lá o código do país 244 DDD5, digita um número lá da Angola, que também fala português, ou seja, é fácil o cara conseguir se comunicar, por exemplo, com um angolano que fala português. Lá, por exemplo, né? Ou vamos dizer que manda para Cabo Verde, que fala português, a língua portuguesa. O cabo-verdense vai lá pegar a transação do cara, vai ver as instruções que tá passada no fax e vai transmitir essa transação para a internet, porque lá no país dele ele tem internet. Vocês entenderam que interessante que é isso? Como que existe todos os meios e que meio que mesmo que se torne dificultoso, nossa, é difícil, é chato, entendeu? Mas todos esses casos ainda mantém você com a possibilidade de manter seu patrimônio, entendeu? E se você não sabe, não souber fazer, vai existir pessoas que vão se especializar em tomar esse risco em troca de um pagamento e reconhecimento dos serviços, né? Então vamos citar aqui casos reais que foram causados por motivações. Nós temos na África, por exemplo, ditaduras muito totalitárias. Lá, as pessoas têm baixo acesso à tecnologia, as pessoas não têm acesso à internet fácil, as pessoas não têm dinheiro para estar pagando provedor, tá pagando muita coisa de serviço. Então, foi criado uma forma da pessoa conseguir transacionar Bitcoin enviando SMS por telefone. Então, sabe aqueles telefone tijolar, aqueles telefone antigo lá de 2002? Então, olha que interessante. A pessoa, através de SMS, consegue enviar SMS para uma empresa de fora e faz as transações para a pessoa. Da mesma forma que eu expliquei aqui do fax, que uma pessoa passa a transação para fora, você passa por SMS lá na África, transações de Bitcoin, e as pessoas lá utilizam, tá? Porque a inflação, a destruição do poder de compra do patrimônio das pessoas que estão morando na ditadura africana é muito prejudicial para eles. Entendeu? Então existem gateways que vocês sabem, vocês já viram que as pessoas mais recentes agora podem não lembrar, nunca ter utilizado. Antigamente você discava o número no telefone celular que mandava uma mensagem para a operadora de telefonia, e você podia abrir um menu onde você podia consultar teu saldo, você poderia botar crédito no telefone, discando esses números no telefone, que eram comandos enviados na rede da própria operadora.
2G, né, no caso. Então, assim como uma mensagem de SMS, você simplesmente manda comandos para a torre da operadora vai enviar esse comando lá para aquela empresa vai estar fazendo as transações para eles. Isso já acontece, isso existe desde 2014 que vem inicialmente sendo desenvolvido. Então observe como isso daqui, como o Bitcoin é uma coisa que preserva os direitos humanos, até em países que são extremamente pobres e tem problemas para as pessoas poderem transacionar dignamente. A empresa que foi encontrada, né, para estar fornecendo serviço é uma empresa chamada Tier 7 Coins, ou 37 Coins, né, vamos deixar no português bom, pessoal. Então, existe um sistema de SMS das operadoras de telefone que é padrão em todos os telefones, que é um sistema de emergência. É a mensagem de emergência por SMS. Então, as empresas conseguem, através das torres de celulares, por exemplo, enviar comandos para os telefones das pessoas, por exemplo, avisando de terremoto, avisando de previsão de tempo de enchente, avisando etc, etc de coisas. E também, como disse, prestação de serviço por comandos desses SMS, né? Então, antigamente, por exemplo, você poderia digitar na tela do telefone, você digitaria, por exemplo, asterisco 8000, jogo da velha. Quando você coloca o jogo da velha e aperta o botão como se fosse realizar uma ligação, em vez de você realizar uma ligação com esse código, você envia um comando lá para a central de rede da operadora, e a operadora manda um comando de internet via rede para a empresa. Entendeu? Então, antigamente você poderia digitar asterisco 8000 jogo da velha, abrir um menu na tela do teu celular dizendo: digite o próximo número para o serviço desejado. Então, apareceu um menu na tela escrito assim: digite 1 para ver seu saldo, digite 2 para recarregar. Então, no caso dessa empresa de Bitcoin, quando você digita o código da operadora, você digita lá para você criar uma conta Bitcoin, para você criar uma carteira, para você fazer uma transação de envio, para você ver um dos seus endereços para estar recebendo Bitcoin. Então, os africanos conseguiram se livrar do totalitarismo ditatorial, os que procuraram esse meio aqui, se livrar do controle do Estado, utilizar através de aparelhos telefônicos arcaicos, através do SMS, está transacionando Bitcoin. Então, observem que cenários de tanto de censura ou, como disse, cenários extremos de internet ou de, vamos dizer, vigilância, você ainda consegue manter o seu patrimônio com liquidez transacionável. Talvez seja um pouco mais demorado, possa demorar horas ou um dia, mas para quem já é um pouco mais velho e utilizou o sistema bancário padrão, lembra que você teria como funcionava os TEDs, os DOCs, que às vezes demoravam 2, 3 dias úteis. Então seria basicamente algo como se a gente voltasse a um tempo de eficiência, como funcionavam os bancos centralizados dos anos 2000, né? Mas utilizando uma moeda inconfiscável, entendeu? Então, tudo isso daqui é vantagem, é liberdade, é proteção de direitos humanos, é proteção ao trabalho do suor do teu rosto, né? Então, senhores e senhoritas, essa foi mais uma aula onde aprendemos o poder da autossoberania desse dinheiro magnífico como reserva de valor e ferramenta até mesmo de dar poder aos direitos humanos de todas as pessoas oprimidas por estados ou organizações. O poder de ser inconfiscável e censurável. Então, na próxima aula, eu vejo vocês falando do tema essencial para que você se mantenha no caminho certo e manter seus ganhos e patrimônio. Iremos comentar sobre tributações do Estado sobre os bitcoins, como também como gastar ou sacar seus bitcoins após adquiri-los sem sofrer quase nenhuma tributação ou nem precisar mesmo voltar a trocar seus bitcoins por reais, utilizando os próprios bitcoins diretamente por a utilização de produtos ou serviços. Então, vejo os senhores na próxima aula. Até mais.